G20 – Alianças sombrias e os segredos do poder global. Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos explorar um tema que não apenas molda a política global, mas também impacta diretamente a vida de milhões de pessoas. A cúpula do G20. Neste vídeo, vamos mergulhar nos encontros polêmicos e nas alianças inesperadas que surgem entre os líderes mundiais, revelando os bastidores de decisões que podem determinar o futuro da economia, da segurança e das relações internacionais. Porque você deve assistir até o final. A cada cúpula do G20, temas como mudanças climáticas, desigualdade social e crises econômicas são debatidos, mas nem sempre de maneira transparente. Vamos analisar como essas conferências podem ser tanto um palco de colaboração quanto um campo de disputas, onde interesses nacionais colidem com as necessidades globais. Além disso, você vai descobrir como as alianças formadas nessas reuniões podem ter consequências de longo alcance, moldando não apenas políticas, mas também a dinâmica do poder mundial. E não se esqueça de inscrever, de deixar seu like e ativar o sininho das notificações. Isso é fundamental para que possamos continuar trazendo conteúdo de qualidade e análises profundas sobre eventos que afetam nossas vidas. Ao interagir com o vídeo, você nos ajuda a alcançar mais pessoas que também se interessam por esses assuntos tão relevantes. Prepare-se para uma jornada reveladora, onde cada detalhe conta. Vamos juntos desvendar os mistérios do G20 e entender por que as alianças que se formam ali podem ser tão controversas e significativas. Aperte o play e acompanhe-nos nesta investigação fascinante. A reunião do G20 no Rio de Janeiro, marcada para novembro de 2024, promete ser um marco intrigante na história das cúpulas globais. O Brasil, um país rico em biodiversidade e cultura vibrante, oferece um cenário único, contrastando com os rígidos ambientes urbanos de encontros anteriores, como os realizados em cidades como Londres ou Osaka. A escolha do Rio como anfitrião carrega consigo não apenas a beleza natural, mas também a complexidade social e econômica que os líderes mundiais terão que enfrentar nas discussões. Por trás das negociações, há um pano de fundo de tensões geopolíticas que ecoam nas reuniões anteriores. Assim como em 2021, quando o mundo lidava com os efeitos da pandemia, e em 2018, onde o foco estava nas guerras comerciais, o G20 no Brasil será um espaço para abordar as novas dinâmicas do poder global. O aumento das desigualdades, as crises climáticas e as questões de segurança alimentar estarão no centro das atenções, desafiando os líderes a encontrar um terreno comum em um cenário cada vez mais polarizado. Os desdobramentos de encontros passados, como os protestos em Hamburgo em 2017, também são um lembrete de que as vozes da sociedade civil não podem ser ignoradas. O Rio, com sua história de resistência e luta por justiça social, pode muito bem se tornar um palco para novas manifestações. A expectativa é que, enquanto os líderes debatem em salas de conferência, as ruas ecoem as demandas por um mundo mais justo, refletindo a tensão entre os interesses políticos e as necessidades da população. Além disso, o simbolismo do Brasil como um país em desenvolvimento, mas com potencial significativo, traz à tona discussões sobre a necessidade de uma governança global mais inclusiva. À medida que as nações se reúnem para discutir políticas que afetam milhões, a cúpula no Rio poderá revelar as fissuras nas alianças tradicionais e a emergência de novas lideranças, especialmente entre os países do Sul global. Por fim, a reunião do G20 no Rio de Janeiro não será apenas uma série de discursos formais, mas uma oportunidade para explorar o que está por trás das cortinas do poder global. As interações informais, os acordos não anunciados e as trocas de ideias entre os líderes podem moldar o futuro das relações internacionais. Assim, enquanto o mundo observa, o Rio se prepara para ser um palco onde o visível e o oculto se entrelaçam, refletindo tanto as esperanças quanto os desafios da comunidade global. A ideia de que as novas alianças no G20 possam ser comparadas a um acordo com o diabo pode ser uma metáfora poderosa que evoca a tensão entre interesses políticos e morais. Nos bastidores das cúpulas, os líderes frequentemente se veem diante de dilemas éticos, onde a busca por benefícios imediatos pode comprometer princípios fundamentais. As alianças que se formam em busca de estabilidade econômica e segurança podem, por vezes, ignorar questões cruciais como direitos humanos e justiça social. Essas novas colaborações, que muitas vezes incluem países com regimes autoritários ou práticas controversas, levantam questões sobre a integridade das decisões tomadas.
O que se ganha em termos de influência e poder pode vir à custa de valores democráticos e da sustentabilidade. Assim, o acordo com o diabo pode ser entendido como a troca de princípios em troca de vantagens estratégicas, criando um ciclo de compromissos que pode ser difícil de reverter. Além disso, o mundo atual é marcado por uma crescente interdependência, onde os líderes se veem forçados a fazer alianças com antigos adversários para enfrentar desafios globais, como a mudança climática e a insegurança alimentar. Essa dinâmica complexa pode levar a uma ilusão de segurança, onde os riscos são minimizados, mas a longo prazo, pode resultar em consequências inesperadas e potencialmente desastrosas. Por trás dessas alianças, também há um jogo de poder. As nações que se unem em torno de interesses comuns podem estar tentando reconfigurar a ordem mundial, buscando um equilíbrio que, de fato, pode servir a objetivos mais sombrios. O que parece ser uma cooperação benéfica pode, em última análise, esconder estratégias de controle e dominação. Em suma, a metáfora do acordo com o diabo destaca os dilemas morais enfrentados pelos líderes do G20. À medida que buscam soluções para crises globais, eles devem navegar por um labirinto de interesses conflitantes, onde a linha entre o bem e o mal se torna cada vez mais tênue. As alianças formadas nesse ambiente podem ser tanto uma oportunidade de progresso quanto um caminho para armadilhas éticas, questionando o verdadeiro custo das decisões tomadas. Os encontros do G20 ao longo dos anos têm sido marcados por polêmicas e tensões, refletindo as complexidades da política global. Aqui estão alguns dos encontros mais polêmicos da história do G20. G20 de Londres, 2009. Este foi o primeiro encontro do G20 após a crise financeira de 2008. As discussões sobre a regulação do sistema financeiro global e os pacotes de estímulo econômico geraram debates acalorados. A divisão entre países desenvolvidos e em desenvolvimento ficou evidente, especialmente nas questões de responsabilidade e regulamentação dos mercados financeiros. G20 de Toronto, 2010. As tensões aumentaram em Toronto, onde os líderes discutiram a austeridade fiscal em meio à recuperação econômica. Enquanto alguns países defendiam cortes de gastos, outros argumentavam que isso poderia prejudicar a recuperação. A divergência de opiniões levou a um clima de incerteza e descontentamento, especialmente entre nações que enfrentavam desafios econômicos mais sérios. G20 de Hamburgo, 2017. Este encontro ficou marcado não apenas pelas discussões em si, mas também pelos protestos maciços que ocorreram nas ruas. Milhares de manifestantes se opuseram às políticas do G20, que consideravam prejudiciais ao meio ambiente e às comunidades locais. O uso da força pela polícia e os confrontos que se seguiram atraíram a atenção da mídia global, trazendo um foco sobre a desconexão entre os líderes e a população. G20 de Buenos Aires, 2018. O G20 na Argentina foi marcado por tensões entre os líderes, especialmente entre os Estados Unidos e a China, que estavam em meio a uma guerra comercial. A falta de um comunicado final unificado ao término da cúpula refletiu as divisões profundas entre as nações. Além disso, o encontro foi ofuscado pela crise humanitária na Venezuela, que gerou debates acalorados sobre intervenções e direitos humanos. G20 de Roma, 2021. Durante a pandemia de Covid-19, o G20 discutiu a recuperação econômica global e a distribuição de vacinas. A desigualdade no acesso às vacinas entre países ricos e em desenvolvimento foi um tema polêmico. A falta de consenso sobre como garantir um acesso equitativo à vacinação gerou críticas sobre a eficácia do G20 em lidar com crises globais. Esses encontros revelam não apenas as divisões políticas e econômicas entre os países, mas também a dificuldade em alcançar consenso em um mundo cada vez mais polarizado. À medida que novas questões emergem, como a mudança climática e as crises de saúde pública, a relevância e a eficácia do G20 continuarão a ser desafiadas e questionadas. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Se você achou este conteúdo interessante, compartilhe com amigos e familiares para que mais pessoas possam entender as complexidades das alianças no G20. Juntos, podemos aumentar a conscientização sobre esses assuntos tão importantes. Não se esqueça de conferir o próximo vídeo que aparecerá na tela. Você não vai querer perder. Tenho certeza disso. Até ao nosso próximo vídeo.